sejam todos bem-vindos à Mediunidade Evangelho no Café. Que alegria estarmos juntos novamente estudando o Livro dos Médiuns. Então, vamos nos preparar para o estudo de hoje? Então, vamos lá. Assim, nos tranquilizando, acalmando a nossa mente, o nosso coração, serenando para que a gente possa absorver o máximo de entendimento neste estudo de hoje. Vamos assim recebendo o abraço do nosso mentor individual, que nos tranquiliza, nos acalma e nós nos entrelaçamos amorosamente, formando assim um grupo unido, fraterno e amoroso. Elevamos os nossos pensamentos, saudando a toda a espiritualidade que nos auxilia neste estudo, Mediunidade Evangelho no Café, a toda a espiritualidade do espaço do Evangelho, para que possa tudo transcorrer em paz e harmonia. Saudamos também a todas as fraternidades que estarão conosco nos auxiliando. Ismael, esse anjo amigo que possa iluminar a nossa mente, para que ampliemos a nossa compreensão. Maria, nossa mãezinha, que está sempre junto, nos cobrindo em seu manto de luz, aquecendo nossos corações. Jesus, nosso mestre, que está conosco, porque sem ele não há estudo, não há evangelho, não há aprendizado. E Deus, nosso Pai, por estarmos na oportunidade dessa encarnação, buscando nos melhorar, buscando evoluir um pouquinho mais. E assim pedimos a sua licença para dar início aos nossos estudos de hoje, saudando com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixe-nos cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Excelente estudo a todos. Vamos recebendo a nossa querida Ana. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje, nós vamos começar o capítulo 19, intitulado O Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. Este capítulo é dividido em 3 partes. O item 223, composto de 23 perguntas, respondidas pelos espíritos. O item 224, com reflexões de Allan Kardec. E o 225, que traz uma dissertação de autoria dos espíritos Erasto e Timóteo. Hoje, nós vamos falar do item 223. E ele começa com a afirmação dos espíritos que, no momento do exercício da faculdade, o médium se encontra num estado mais ou menos acentuado de crise. Hoje, nós podemos entender que esse estado de crise que os espíritos colocam, nós podemos substituir pela palavra transe. E aqui vai a nossa primeira pergunta. Esse transe é diferente do estado normal do médium? Esse transe é diferente do estado normal do médium? E lá vai a segunda pergunta. Existe diferença entre o transe do médium escrevente do transe do médium que traz comunicações verbais? Existe diferença entre o transe do médium escrevente do transe do médium que traz comunicações verbais? E Kardec continua comentando que o problema das interferências do médium na comunicação não passou despercebido
e que ele questionou os espíritos orientadores da codificação e eles confirmaram o fato que a alma do médium pode comunicar-se como qualquer outro, se ela goza de um certo grau de liberdade, recobra então suas qualidades de espírito. E eles ainda comentam o seguinte, que erram muitos aqueles que acreditam que todas as comunicações pertencem ao espírito do médium. E aí vai a nossa terceira pergunta. O que é animismo? A palavra animismo foi criada por Kardec? E uma outra pergunta. Como identificar se a comunicação recebida se trata de animismo ou mistificação? E continuando, o fato dele poder agir por si, ou seja, do espírito do médium poder agir por si, não impede que outros espíritos possam agir também por seu intermédio. É natural a interferência anímica nas comunicações mediúnicas, pois o médium funciona sempre como intérprete do pensamento dos espíritos. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma ligação entre encarnados e os espíritos que se comunicam. E ainda eles nos dão um exemplo, dizendo que é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja, na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. O bom médium, como bom intérprete, não interfere nas ideias do espírito, apenas apresenta-as segundo o seu entendimento. Daí a necessidade de o médium estudar, a fim de oferecer melhores condições aos espíritos comunicantes. E aí vai a nossa quinta pergunta. Podemos distinguir numa mensagem o que é do médium e o que é do espírito? Os conhecimentos adquiridos pelo médium em vidas anteriores ou na atual existência são cumulativos e utilizados pelos espíritos sempre que necessário. Mas o fato de ocorrer interferência anímica nas comunicações não significa que esta seja inferior ou superior ao pensamento do espírito que se comunica. Tudo vai depender do grau de elevação moral e intelectual do comunicante. Alguns podem até apresentar inferioridade em relação ao médium. Para que ocorra o intercâmbio mediúnico, é necessário, antes de tudo, que haja sintonia entre o comunicador e o comunicante. E aí nós perguntamos, o que acontece quando não há afinidade entre o médium e o espírito comunicante? O que acontece quando não há afinidade entre o médium e o espírito comunicante? Então, concluímos que não existe uma passividade absoluta do médium. É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica. Mas nunca é inteiramente nulo. Seu concurso é sempre necessário, como o de um intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos.
O codificador do Espiritismo toca num assunto muito importante, o qual, por não ser adequadamente analisado, tem gerado uma série de equívocos. Trata-se da forma de se expressar um espírito comunicante. O espírito errante, que nós sabemos, o espírito errante é aquele que se encontra desencarnado no plano espiritual, no espaço, no intervalo entre uma encarnação e uma outra, a qual ele deverá reencarnar. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, ou seja, o médium é um espírito encarnado. O espírito comunicante não fala francês, nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Importa considerar também que ninguém pensa por palavras ou frases, pensa-se por imagens. A imagem mental é, então, codificada na forma de palavras, símbolos, escritas ou verbalizadas. Pode se expressar em versos, desenhos e até mesmo pela música. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entender, porque a linguagem do espírito é completamente diferente da nossa. Nós é que precisamos das palavras para nos expressarmos. E é por isso que nós fazemos mais uma pergunta. Podemos entender que somente médiuns muito inteligentes possam ser bons intérpretes pelos recursos que oferece ao espírito comunicante? Podemos entender que somente médiuns muito inteligentes possam ser bons intérpretes pelos recursos que oferece ao espírito comunicante? E a nossa oitava e última pergunta: qual conselho dão os espíritos para que o médium se torne um bom intérprete dos espíritos superiores? Qual conselho dão os espíritos para que o médium se torne um bom intérprete dos espíritos superiores? E agora, então, que se abram os debates. Vanessa, o que foi que eu te falei? Ia ser tanta pergunta que a gente ia ficar todo mundo embasbacado. Não é essa palavra que eu tô agora? Tem que pensar um pouco. A primeira pergunta que você fez, você pergunta se o transe é diferente do estado normal do médium. Se ele é um estado alterado ou especial, ele é um estado diferente do estado normal. Senão, não estaria em transe, ele estaria no estado normal. Então, essa foi fácil, eu peguei a mais fácil já para falar. Mas só um pouquinho, pera, vamos pensar um pouco nessa coisa daí do que é normal. Olhando de perto, ninguém é normal, né? Eu acredito, eu não sei por quê, mas assim, a minha primeira pergunta vai para esse lugar. Será que a gente poderia dizer, eu gostaria que não criar só uma polêmica, mas pensar a respeito disso. A gente costuma categorizar e dizer que uma categoria é normal, e talvez a gente pudesse pensar numa outra palavra que não normal. Que tal natural? Está no seu estado natural? Sabe por que que eu estou pensando nisso? Porque eu não sou normal. Vocês até podem ser, mas eu não sou normal. E no meu trabalho a gente defende a normalidade, porque quem não está na normalidade não está seguindo que nem gado, está sempre pensando. Por isso que eu chamo para isso. Então quer dizer que
nós não somos médiums a todo instante? Então, aqui eu acho que a provocação da Ana, ela é muito importante para dizer, quando estamos no trabalho mediúnico, no desenvolvimento mediúnico, ali estamos numa condição diferente. Certo, Ana? Eu acho que isso é muito importante que você chamou a atenção. Se é que eu entendi que era isso que você queria dizer. Por quê? Porque eu agora, nesse momento que estou aqui com vocês, eu não estou alterada. Não, eu sou alterada, né? Mas quando nós estamos no desenvolvimento da mediunidade, nós estamos numa condição alterada. E aí, então, seria natural que eu, como médium, fazendo o intercâmbio do mundo físico com o mundo espiritual, alterasse a condição. É nesse sentido, Ana? Eu acho que seria importante, porque senão eu vou ficar com a palavra que normal ninguém é. Não, eu acho que para o médium vai chegar um momento que, quando ele entra em transe, é uma coisa natural. Por quê? Porque ele já conseguiu, entendeu? Identificar. E até mesmo nós podemos dizer que se torna normal. Por quê? Porque nós sabemos que o exercício da mediunidade, com o tempo, com a prática e até mesmo com os recursos que ele vai conseguindo obter através do estudo, da sua transformação moral, praticamente isso vai funcionar 24 horas por dia. Por isso que é importante nós falarmos se é diferente do estado normal do médium. Porque o estado normal do médium é esse. É ele estar realmente sempre em sintonia. Porque, no princípio, nós temos dificuldade de identificar. Quantas vezes nós já tivemos discutindo isso em outras reuniões nossas? A dificuldade que o médium tem de identificar aquilo que é dele e aquilo que vem da espiritualidade. Tanto é que esse item 223, ele vem também para responder, para tirar dúvidas. Kardec faz uma série de questões aí, justamente para que nós possamos identificar as nossas dúvidas, as nossas dificuldades e nos esclarecermos. Não é? Por isso que é importante para nós compreendermos esse estado de transe. Olha, eu acho que assim, cada um é diferente, o seu natural e o seu transe. E o próprio transe tem estágios diferentes. Então, a gente fala que a gente é médium 24 horas por dia. Então, a gente tem momentos de mais normalidade ou estabilidade e momentos que a gente está em transes mais profundos, mais intensos. Porque o que a gente precisa aprender? Porque Kardec é assim, ele começa do simples, pergunta 30 vezes a mesma coisa para ver se entendeu, para ele chegar no ponto crucial que ele quer. O que ele quer saber é como nós ali, o título do capítulo, o papel do médium nas comunicações, o quanto nós auxiliamos, o quanto nós interferimos. Então, o transe, o que eu vou ter que fazer? Aprender como eu me coloco nesse estado. Que eu vou ter que ampliar o quê? A minha concentração, a minha atenção. Vou ter que me fechar para o mundo externo e me colocar para o mundo interno, para eu estar em sintonia para poder fazer essa comunicação fluir de uma forma melhor. Então, o que ele está tentando fazer a gente entender é como eu faço isso. Como eu entro nesse estado e como eu saio desse estado. Eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, depende de quem? Para que a gente possa entender como funcionam esses mecanismos, né? Não é um botãozinho que a gente liga, desliga. Eu tenho que entender o processo para eu poder entrar nesse estado alterado, né? Mais receptivo, mais conectado, mais sintonizado e saber principalmente como eu saio desse estado quando a coisa não está agradável, não está boa ou finalizou o trabalho, né? Então,
São as etapas aí que ele vai fazendo a gente pensar. E é tão Então, interessante, desculpa, Ana, é tão interessante isso que a Vanessa está trazendo e que você acabou de dizer, Ana, o seu complemento, que é a influência do espírito do médium. Não é o subitem, influência do espírito do médium. Por quê? Porque a gente tem essa mania de esquecer que espíritos somos nós também. Então, quer dizer o quê? Se é verdade que a influência dos espíritos, daí os desencarnados, é grande sobre nós, é também verdade que nós somos uma influência. Então, exato, a Vanessa fez até o gesto, é de ambas as partes. Por que que eu fiz questão de mexer? Porque a Vanessa trouxe o ponto de que é diferente para cada pessoa, para cada ser. Sabe, é como se você dissesse assim: qual é a sua forma de se manifestar? O seu tipo de transe para o plano espiritual é a sua identificação, é o seu RG na espiritualidade, é como você se coloca para fazer, né? A sua mediunidade é a sua digital no plano espiritual. Então, eles reconhecem quem somos nós encarnados pela maneira com que nós nos portamos. Portanto, né? Aí é que fica fácil para nós encarnados e para o plano espiritual fica mais fácil ainda, mas a gente sabe que não para todos, perceber quando está acontecendo animismo ou mistificação. Por quê? Porque o animismo, eu sou um espírito e eu estou trazendo uma comunicação das vidas que já vivi. Então, o animismo não é problema, é perfeitamente compreensível. Tanto que nas obras de André Luiz tem alguns relatos onde eles estão lá e aí o André Luiz diz, mas eu não estou vendo nenhum espírito desencarnado. Mas é esta pessoa que está trazendo de outras vidas a informação. Animismo. Aí você responde a terceira questão. A quarta questão. Olha que tem questão aí, viu? É a Não, a quarta. terceira, o que é animismo? Ah, tá. E aí de tabela vai para a quarta, que eu estou falando do animismo e da mistificação. Agora, quando nós, então, não somos disciplinados, não nos preparamos, não nos permitimos, não, uma série de coisas, porque daí cada um vai ter que saber o que é que lhe impede de entrar em contato com o plano espiritual, entrar em contato com a sua própria espiritualidade, que é exercer essa mediunidade, aí os espíritos não estarão, e aí você começa então a mistificar, a dizer que tem espírito onde não tem, a dar comunicação onde não tem, a dar passagem para espíritos onde não existem espíritos. Então, eu acho muito importante isso, nós pararmos um pouco para pensar que Kardec não coloca o espírito eu encarnado como problema. Ele não coloca como sendo problema, ele coloca junto. Por quê? Porque aqui é ajudado pelos espíritos. Ana, desculpa, me alonguei demais. imagina, não, é importante, nesse caso, como você mesmo colocou, que o espírito, na verdade, do médium só se comunica quando ele fala lá em estado de liberdade, ou seja, que ele esteja dormindo ou em estado sonambúlico. Quer dizer, não é no momento da comunicação ali que vai acontecer. Mas também nós observamos que, na maioria dos casos, essas manifestações anímicas vêm mais no sentido de, vamos dizer assim, de problemas trazidos do passado, traumas que o espírito tem, que é esse exemplo que a Silvana deu, que está lá no livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Uma senhora que está enferma e ela, então, através da manifestação que ela dá, ela naquele momento, ela praticamente retorna ao passado, naquela situação, e ela coloca todo aquele desespero. E isso nós vemos que é muito frequente. Mas, veja bem, ela estava aí, no caso, em transe, é uma pessoa enferma. O médium, quando ele tem a possibilidade de
mas se manifestar é completamente diferente, não é? Agora, como a Silvana falou, se a situação existe naquele momento da manifestação, com certeza não é uma manifestação anímica propriamente dita, né? Tereza, você ia falar alguma coisa, eu te encurtei. Não, se o médium fala, sentar o médium junto, se não está no animismo, isso é picareta. Mau caráter, não sei, tem vários nomes que podemos dar, né? Então, tem que... É para quê? Para falar que eu estou dando passividade? Acho que é uma responsabilidade muito grande também, que o médium, a casa, onde for, tem que estar sempre nos grupos verificando isso, para não ocorrer esse tipo de jeitinho, né? De subterfúgio, não sei como chamar. Eu até acho interessante isso que a Tereza está dizendo, para pensar assim, talvez é importante que exista em algum momento, até para que nós nos eduquemos a não praticar esse ato. Por generosidade, muitas vezes você não pode falar para uma pessoa, porque ela não vai conseguir compreender. Você chegar e dizer assim, olha, percebi que a sua comunicação não tinha espírito nenhum. Quando eu era mais jovem, eu cometi essa besteira. Eu já fiz isso, gente. Eu estou falando de experiência. Eu ia dizer, não, mas é verdade. A, a pessoa ficou vislumbrada pela ideia de poder da comunicação. Aí você já sabe que a pessoa estava num processo de começar já a ser obsediada. E não adiantou alertar. Calma, devagar. Você precisa compreender o processo. Nossa, subiu-lhe a cabeça. Então, foi interessante porque os outros que estavam ali percebendo, naquele momento, como coordenação, chamando e dizendo: olha, é importante você perceber que não é assim desse jeito, sabe? Não é uma apoteose, tá? Não sei se vocês me façam entender quando eu digo, não é uma apoteose dar uma comunicação. E não adiantou. Mas todos os demais que ouviram o alerta captaram a mensagem e aprenderam. Com Então, quer certeza. dizer, mesmo um caso de alguém que está fazendo algo, é uma lição para que nós mantenhamos o nosso curso. Não Mas sei, pelo menos caridade, né? eu acho que tem dois viés, né? Um é esse, e o outro é talvez a exigência do que está conversando com o espírito de começar a exigir que haja passividade todas as vezes, quando não é possível, quando não há. Então, isso também pode levar que haja esse tipo de manifestação, né? E aí, nós temos a quinta, né? Posso ir para a quinta? Vê se a Sandra não vai falar sobre o mesmo assunto, porque ela abriu o microfone Ah, também. desculpa. Eu ia falar uma coisa assim, além disso que vocês falaram, tem também aquele que usa, né, que usa a mediunidade para dar recado, né? Usa estou com vontade de dar um recado, ou o personalismo, né, que seja com vontade, algo incomoda, então ele usa da mediunidade dizendo que é uma passagem, que é uma mensagem de um espírito. E, então, é uma coisa muito preocupante e que prejudica muito e que é de muita responsabilidade para quem faz isso. Porque muitas vezes interfere na vida das pessoas. A palavra que dizemos, principalmente dizendo que não é nossa. Na realidade, quando a pessoa não tem coragem de falar o que tem que falar, lança a mão
da mediunidade para passar a mensagem que deseja. Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que toda mensagem tem uma questão anímica. Na verdade, todo fenômeno é medianímico. Por quê? Porque se eu estou ouvindo e interpretando com o meu entendimento, com o meu conhecimento, falando com as minhas palavras, eu sou um intérprete que vai usar a minha bagagem para falar. Então, é mediúnico porque tem um espírito, e é anímico porque eu estou fazendo a interpretação e falando com o meu entendimento. Anímico é do quê? O que é animismo? Vem da alma, de mim mesmo, do meu espírito imortal. Então, eu aciono de mim o que eu tenho de bagagem, de vivência, do que eu já passei, e uso ou para interpretar uma mensagem, ou às vezes para relatar alguma experiência minha que é pertinente, mas se ela vai por um caminho ou por outro, que a gente está falando agora, vai depender da minha evolução, da minha intenção, né? Porque a espiritualidade vai falar, vamos lá, mas a espiritualidade vai deixar a pessoa ficar dando um recado e não tem espírito nenhum falando? Está servindo de teste. Para quê? Para ele mesmo testar a vaidade, esse que está falando, para aqueles que estão ouvindo, como que eu vou saber se é um animismo ou uma mistificação? Vamos lá usar os filtros, o que Kardec nos diga, que ele diz várias vezes nessas perguntas: estuda, estude-se, estuda, reflita. Por quê? Porque às vezes o médium está abordando alguma coisa que ele não tem o conhecimento e fala, gente, ele não pode estar abordando algo, algum assunto que ele não tem o menor conhecimento. Então, grandes chances, e não dá para afirmar é ou não é, de não ser dele. Agora, se estamos num assunto e ele está falando de outro, que ele domina, que ele fala, que ele está sempre constantemente falando disso, e às vezes não tem nada a ver com o que nós estamos tratando na reunião, grande chance de não ser um animismo, nem um fenômeno mediúnico, mas uma mistificação. Então, se a gente aguçar os ouvidos, a nossa percepção, a razão e estudar, muitas vezes a gente já derruba tudo isso, né? Porque é uma forma de poder estar distinguindo aí. Até que a sua pergunta, a quinta, né, que a Tere queria falar. Se a mensagem é do médium ou do espírito. Tem certas questões, se você está ouvindo a mensagem de alguém que você nunca ouviu falar, não tem conhecimento nenhum, é mais difícil da gente poder fazer essa avaliação. Mas se é a reunião frequente, que você sempre vai, você tem algum conhecimento do médium, do estudo, da elevação, do conteúdo que ele tenha, você vai ter mais recurso para saber ou não, né? Joga aí, Tere. Continua a quinta pergunta. Não, era bem isso, né? Você já respondeu, né? Quando não é conhecido, você tem, mesmo quando é conhecido, muitas vezes, não muitas vezes, a maioria, eu acho que nós temos uma certa dificuldade realmente de saber se é ou não o animismo ou se é o espírito, porque nós não conhecemos também as vidas passadas, né? Se não conhecemos as nossas, imagina do outro. E também tem uma coisa, né? Ele usa o vocabulário do médium. Se o médium, ele pode, naquele momento, não se recordar, mas o espírito tem a possibilidade também de captar aquilo que o médium já adquiriu em outras encarnações. Então, por isso, aquilo que a Vanessa é importante, porque a comunicação, ela pode ser realmente uma comunicação fiel, mas nunca vai deixar de ter uma parcela do médium, sempre terá. Ele é um intérprete, não é? Então, é o recurso que os espíritos usam, né, para isso, né? É até o que você falou, Ana. A comunicação é feita. Qual que é a linguagem universal? Pensamento. Então, o médium está ali, o espírito não vai falar casa, ele vai te jogar uma imagem de uma casa. Então, vamos lá, sem querer desmerecer Flávio e os rapazes, né? Os rapazes vão imaginar uma casinha quadradinha com telhadinho. As mulheres já vão imaginar uma casa, já tem flores na frente, já tem um caminho, já tem cerquinha. Então, cada um vai usar
a sua bagagem, então falando isso numa coisa simples, só para a gente entender, para interpretar aquela imagem que foi lançada na nossa mente. Então, se o espírito quer passar alguma comunicação que tenha questões biológicas, fisiológicas, ele vai procurar um médium que tenha essa percepção para ele poder captar melhor aquela imagem que ele jogou. Ó, um coração. Se você jogar o coração para uma pessoa que não tem esse entendimento, ele vai imaginar aquele coraçãozinho vermelho clássico. Se você jogar para uma pessoa que tem o entendimento, ele vai imaginar o coração, com todas as suas camadas, artérias, veias, como ele funciona, válvulas. Se o objetivo da mensagem precisa disso, ele vai tentar fazer uma triagem ali para ver qual o intérprete melhor para passar aquela informação. Mas daí a gente entra ali na sexta pergunta, né? O que acontece quando não tem afinidade? Porque às vezes não tem esse entendimento e, além dessa bagagem, não tem afinidade. Então, sabe aquela comunicação quando fala, nossa, seu som está com ruído, eu estou entendendo, mas está falhando, está pipocando, não estou entendendo metade do que você está falando. Então, o que acontece quando não tem afinidade? Não tem esse fluir natural, não tem elemento para passar aquela informação. Então, ele até fala em algumas questões que, às vezes, ele não vai pegar alguém que tenha dificuldade de escrever, de falar, para falar uma coisa complexa. Fala, gente, eu vou ficar 5 horas para conseguir passar essa frase para essa pessoa. Então, vamos simplificar? Qual que é a essência? Vamos passar só a essência, porque ele não vai ter condição de explorar, entendeu? Então, são dessas formas que a gente vai interferindo, auxiliando ou prejudicando essa comunicação, essa troca. Essa troca é como qualquer trabalho de equipe. Se vocês não tiver uma afinidade, não vai fluir de maneira nenhuma. Pode até fluir, mas vai demorar o dobro, o triplo do tempo, né, para fazer. E ver a afinidade que, né, o Emanuel, o André Luiz tinha com o Chico, que o Chico psicografava as coisas médicas. E perfeitamente, sem nenhum. Ele seguia o pensamento, o que o médium passava para ele. Então, é essa afinidade, esse entendimento. E eu acho que também a moral do médium, né? A importância da moral do médium para que esse trabalho flua com a maior integridade possível. Mas vamos combinar, a Terê também está falando do médium, do Chico, e lembrando que antes de começar a psicografar o André Luiz, para começar a se aproximar do Chico, se afinizar, participou de mais de 700 reuniões. Depois de 700 reuniões e com o médium, que era o Chico, começou a fazer toda a passagem. Então, assim, nada é muito tão simples assim, né? Vamos combinar, né? Não é simples, mas a questão aí da afinidade, da boa vontade, se você não tiver isso, pode ter 1000 reuniões. Qualquer grande gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. É isso que a gente tem. O que vocês estão abordando é fantástico e assim, é fenomenal que a pergunta da Ana foi da afinidade. E aí a gente amplia para essa coisa da sintonia que vocês estão falando e volta para a essência, o pensamento. Se nós não mudamos a forma de pensar, os bons espíritos não vão conseguir nos influenciar para que nós nos tornemos um espírito bom comunicante. Então, quer dizer assim, já vai um conselho aí, né? É fundamental que o médium faça a sua transformação moral. E a transformação moral, o primeiro passo é mudar os pensamentos. Não tem outra fonte, gente. Vou voltar de novo a falar. Nós tivemos aqui um programa especialmente onde a Sandra veio trazer para nós a importância do pensamento. Como é que acontece tudo a partir do pensamento. E por que eu estou chamando a atenção de novo disso? Porque aí não tem nada a ver com inteligência.
Não tem nada a ver, porque quando estavam falando aí do Chico, um cara que não tinha instrução, mas tinha o amor em essência. Então, aqui vocês levaram para um aspecto que é assim, mais vale o médium que não tem instrução, que não tem inteligência, mas que tem amor. Por quê? Porque já está em plena transformação moral. Porque a lei maior, lei de atração, não está lá escrito, mas está explicado na codificação. A lei maior, lei de atração, é a lei do amor. Então, o que nos une, o que faz com que nós tenhamos sintonia, afinidade, pensemos igual, vamos querer praticar o bem, é a transformação que fazemos em nós mesmos. Então, esse aspecto aí, ele é como assim, é basilar. Não existe. Não existe um médium que possa fazer uma comunicação pura, porque vai ter ele, não adianta. Mas ele pode, com o amor, trazer. Daí vem a questão, né? Como é que eu vou distinguir o que é do médium, o que é do espírito? Tanto faz, Ana. Se a mensagem é boa, não interessa se é do médium encarnado, né? Médium encarnado, ou do desencarnado. Por quê? Porque se a mensagem edifica, se ela vem para elevar, se ela traz amor, se ela traz, não preciso diferenciar. E essa é uma das maneiras de saber se o espírito está fazendo a sua transformação moral. Então, eu não ficaria preocupada em saber, olha, isso aqui é do médium, isso aqui é do espírito. Ah, até aqui era o médium, daí passou a ser o espírito. Porque eu tenho essa sensação às vezes. Eu tenho essa sensação de que acontece isso, você fica ali vendo a pessoa dando a comunicação, diz, nossa, é a pessoa, de repente, diz, não mudou. Olha que coisa mais linda, que coisa formosa, que coisa sublime. Então, o que interessa se é o médium ou é o desencarnado? Porque a essência da coisa é qual é o uso que estamos fazendo da mediunidade. É para o bem? É para o amor? É para elevar? É para sermos médium de Jesus? É essa que fica a pergunta para dizer que realmente, eu não sei. Eu entendi a pergunta, ela é importante, não é disso que eu estou falando. Mas não vamos categorizar. Não vamos categorizar. Desculpa, errei aí o português. Porque muitas vezes aquele médium que é simples, traz uma mensagem simples, amorosa e que tocou o coração de muita gente. Então, tá tudo certo. O que, na verdade, a gente tem que separar é a instrução da inteligência. A pessoa pode não ter um grau de instrução, mas isso não quer dizer que ela não seja inteligente e, principalmente, que ela não seja moralizada. Mas quando nós fizemos essa pergunta, o que acontece quando não há afinidade, é para chamar atenção àquilo que Kardec colocou, que geralmente os espíritos procuram médiuns que sintonizem, que tenham afinidade com eles, para que eles possam realmente passar uma mensagem mais fiel. Enquanto que, quando não há afinidade, e Kardec, aqui no item 8, ainda coloca o seguinte: não havendo simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. Então, que é uma coisa que vai mais ou menos de encontro com aquilo que a Teresa falou. Não é? Ele não consegue captar porque ele não está na mesma faixa vibratória, não está na mesma sintonia que o espírito comunicante. Por isso que, em muitas ocasiões, e eu não sei, mas Kardec coloca também isso, que às vezes o espírito prefere
se for através da psicografia, pegar até mesmo um analfabeto para fazer dar a sua mensagem, do que pegar um que seja extremamente inteligente, esclarecido. Por quê? Porque ele encontra naquele médium os recursos que ele precisa de bondade, de moralidade, que é isso realmente que nós temos que buscar na mediunidade. A nossa melhoria interior para que nós possamos corresponder, para que quando nós tenhamos a oportunidade de sermos intérpretes, sejamos uns intérpretes fiéis, autênticos, não é? Vamos dar o melhor de nós, com certeza. Nossa participação está ali. Ela travou ou fui eu? Não, ela travou. Eu acho que só eu- continuando, quando ela fala isso, é importante porque não é verdade que só um inteligente é um bom intérprete. É a pergunta 7 que ela está fazendo, não é? Entender que só um médium inteligente vai ser um bom intérprete, porque ele oferece recursos para os espíritos superiores. Bom, vai facilitar, como disse a Teresa ou a Vanessa estavam falando, vai facilitar se a mensagem tiver muitos termos técnicos, etc, etc. No entanto, não vai trazer a mensagem adequada se não tiver moralidade, que era o que ela estava falando, acredito, e aí ela travou e aí a gente tentou complementar aí. Seguindo adiante aí. O que a gente tem que lembrar é que muito ajuda se a gente não atrapalhar, né? Então, se a gente não atrapalhar, ajuda bastante. Então, a questão de ter a inteligência para ser um bom intérprete, e se a gente tiver a abertura de se colocar à disposição, eu não entendo disso, eu não estou concordando, mas a mensagem é essa. Não, mas aí eu quero pôr a minha parcela do meu conhecimento na mensagem que eu vou passar. Então, essa questão de ser mais simples, menos instruído, ter menos condição, mas ter mais aceitação, né? É aquele médium, aquela pessoa que você fala assim, ah, eu preciso de ajuda. Em que você precisa de ajuda? Não fala, não, eu ajudo, mas eu quero ficar ali. Fala, não, então não é ajuda que eu preciso. Eu preciso que você me ajude onde é necessário, não onde você quer. Então, você encontra aí médiuns que são mais abertos a não interferir, não colocar sua parcela, seu personalismo, a sua vaidade dentro da mensagem que ele está passando. Porque vamos combinar, a gente não tem questões de sintonia com pessoas aqui encarnadas, você fala, ai, meu santo não bate, né? Aquela pessoa fica do lado, a energia não é boa, não tá fazendo um entrosamento, está fazendo uma repulsão. É a mesma coisa, gente. Todos somos espíritos, todos temos campos atmosféricos que a gente está vibrando, né? A nossa atmosfera fluídica, ela pode ser facilmente entrelaçada e pode ser com grande dificuldade. Então, para que eu vou procurar dificuldade se eu quero facilidade? Então, muito saber às vezes atrapalha ao invés de auxiliar, né? Então, eu acho que isso não é o que faz diferença. O que faz diferença é o que a Silvana falou, é o amor que eu tenho, a doação e a aceitação de me colocar à disposição. Estou à disposição. O que vocês precisam? Que eu fale? Eu falo. O que vocês precisam? Que eu ore? Eu oro. O que vocês precisam? Que eu sorria para alguém? Ok. Então, eu ser disponível é mais importante do que ser inteligente ou instruído. Uma coisa também Olha, que... Fala, desculpa. Tere. Não, Não, não. pode falar. Você. Não, era a 8ª, né? Qual conselho para os espíritos? Acho que é a última que está faltando, que o médium se torne um bom intérprete dos espíritos superiores. É o amor, é a caminhar constante para a sua melhoria interior, para a melhoria moral através do Evangelho de Jesus. Eu vejo dessa maneira. Desculpa, Ana, que eu te cortei bem. Não, e também o estudo e uma coisa que ele fala sempre, né? Para analisar, para ficar atento, atenção
não é? Vamos ser imparciais, desprovidos de ego numa hora dessa. Olhar a coisa da forma mais imparcial possível, para que nós possamos ser também aprender com isso. Porque, na verdade, a própria Silvana falou agora há pouco, às vezes, é importante nós nos depararmos com uma situação como essa, primeiro, para nós não fazermos igual. Em segundo lugar, para saber distinguir. E quando nós procuramos nos renovar, o estudo também ajuda para que nós tenhamos uma percepção mais apurada, para que nós possamos realmente identificar. Acreditamos que hoje nós temos muito mais recursos, porque, através das obras subsidiárias, nós temos tido, vamos dizer, um material muito rico que nos ajuda demais a nos esclarecer, a nos ajudar. E isso também é muito importante, não é? Mas conhecimento sem renovação interior não vai funcionar nunca, né? Quando nós brincamos aqui, quer dizer, fizemos essa pergunta falando de médiuns muito inteligentes, foi exatamente por isso, não é? As pessoas acham que inteligência está ligada à cultura, ligada ao conhecimento, e nem sempre, não é? Pelo contrário, às vezes as pessoas com pouca cultura, mas com uma sabedoria enorme, nos dá lições que nos deixam realmente, às vezes, nos sentindo bem pequenininhos, né? E nós queríamos lembrar também que Kardec coloca aqui a respeito da aptidão de certos médiums de trabalharem com pintura, né, com a arte em geral. E ele procura esclarecer, os espíritos procuram nos esclarecer que não são todos que têm essa afinidade. É quando nós colocamos aqui sobre a imagem. E acredito que para nós é muito difícil ainda poder entender como é que os espíritos realmente veem as coisas, né? Eles colocam que são imagens, uma imagem mental, símbolos, e que nós conseguimos transferir, porque o corpo nos faz ver as coisas de uma maneira muito rudimentar ainda, né? Nós ainda não temos condições de entender. Então, por que tem pessoas que têm uma musicalidade, não é? Que têm uma facilidade para entender, para gravar? E é lógico que, através da mediunidade, ele vai conseguir expandir tudo isso, não é? E tem outros que não têm, não é? Que não sabe fazer um versinho e não vai conseguir também transmitir, a não ser aquele que realmente, como a Vanessa disse, se entregue totalmente. Quando ele conseguir realmente vencer a si mesmo e se entregar totalmente, que é uma coisa que a Silvana sempre lembra a gente, que a gente tem que se entregar, né? Nós vamos conseguir realmente conquistar um pouquinho mais de desenvolvimento mediúnico. É interessante que você falou das artes, e aí era uma das aulas que... Ó, rabo para vocês aí. Uma das aulas que eu mais gostava dentro da Casa Física de dar sobre mediunidade, que é a aula das artes. Porque médium, todos são, mas só consegue se desenvolver quem se permite a sensibilidade. E as artes permitem a sensibilidade. Então, é muito bacana você mexer nessa parte, trazer isso, né? O Kardec traz e você reforça aí o que ele está dizendo, que os brutos também amam, mas para que consiga entender esse amor e levar adiante, vai precisar talhar, né? Lapidar em si a sua brutalidade. E, dito isso, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito interesseira, né? Eu criei o canal, então eu sou interesseira, eu sou uma pessoa muito interesseira.
eu sempre pensava da seguinte maneira: nossa, ser médium é muito bom, porque no momento que você está com contato com os espíritos que são, né, mais elevados do que você, a sensação é muito boa, é boa demais. E em contrapartida, você vai dar passagem para irmãos que estão precisando de ajuda, porque você precisa dessa ajuda. Então é muito legal isso, né? Dizendo isso, que eu acho que é isso. Nós vamos nos colocar. Brincadeira, eu sou muito mais interesseira do que vocês pensam, né? Todo mundo acha que eu vou corrigir, que eu não sou. Não, gente, ser médium de Jesus é você tentar alcançar esse amor mais rapidamente. Porque aí a Teresa falou, sim, o conselho maior de todos é o amor, que às vezes nós atingimos relance dele, ainda não temos condição, porque é difícil demais você conseguir amar todos sem condição. A pequena veio justo na hora que eu estava falando, eles conseguem amar a gente sem condição. Isso é interessante, né? Esse é o convívio que a gente tem que ter. Os diferentes convivem para poder aprender, inclusive amar. E aí eu acho que o nosso estudo ele é muito bacana e a Ana fala, não, é o amor, mas tem que ter instrução junto. Porque lembra, a brincadeira é que as duas asas precisam ser desenvolvidas. Precisa da instrução. Então, Kardec vai sempre chamar atenção e nós também aqui. Por isso que estamos juntos estudando, não é? Para nós ficarmos vigilantes, né? Olhai, Marcos relata que Jesus disse: olhai, vigiai e orai. E o que seria o olhar se não? Dá uma estudadinha antes, vigia os teus pensamentos e ora porque precisa de muita ajuda mesmo. Tá contente, Ana? Tem alguma coisa que a gente não conseguiu te responder? Tem uma pergunta. Qual a diferença entre o transe do médium psicógrafo e o médium? Acho que foi uma das primeiras perguntas. Foi a segunda, mas qual a diferença do médium psicógrafo e psicofônico? Eu acho que cada um tem um transe diferente, independente de ser psicógrafo, psicofônico, de ter outros tipos de mediunidade, não há mediunidade é igual impressão digital. Não há nada igual. Cada um tem a sua característica, a sua forma de sentir, sua forma de se conectar, sua forma de se entregar, de fazer essa conexão. Então, eu na minha opinião, cada transe é único, de cada um, independente da mediunidade que esteja aplicando. E dentro do mesmo tipo de mediunidade, também o transe é diferente. Então, o transe para o médium escrevente, de um médium escrevente para outro, é diferente, e etc, etc. E eu acho muito interessante colocar que agora é assim. Nós estamos vivendo cada vez mais a tecnologia nos auxiliando. E tem pessoas que ainda duvidam que é possível um médium escrevente, né, fazer psicografia diretamente no computador. Olha o ponto que chegamos, duvidar que uma psicografia, porque foi digitada direto, não é psicografia. Pô, gente, aqui não é cópia. Desculpa, eu ia dizer fajuta. Aqui não é cópia incompleta do que é no plano espiritual? Então, quer dizer que a tecnologia lá está mais avançada, não está? E aí, então, é interessante porque talvez o Kardec está dizendo assim, talvez o nível de liberdade que o médium se proporciona vai fazer com que o seu transe seja, então, mais facilitador, vamos dizer assim, para o espírito. Então, pode ser que aí a Vanessa tenha respondido já dizendo que todos os transes são diferentes, porque é de cada um, mas ainda além disso, depende muito mais da condição em que o médium se coloca. Eu acho que depende muito mais do médium e não do transe, da mediunidade, do não sei o quê. É a condição em que o médium se coloca à disposição.
que é o que você disse que eu sempre vou dizer, se entrega, na dúvida, vai chegar lá no plano espiritual e vai dizer, errei aí, vixe, achei que estava fazendo o meu melhor, mas se entrega. Vai, se entrega, né? Se joga, como o Fernando disse que eu falei para ele um dia. Pô, Fernando, se joga! E eu falei, não porque eu estava, né, por muita amizade, eu falei, pô, Fernando, se joga, cara! E ele falou que foi o start para ele. Eu achei muito bacana isso, porque eu usei uma palavra, se joga, na dúvida, se joga, depois você vai ver, vai ter a eternidade para desenvolver o que errou agora, mas pelo menos se dá uma oportunidade agora, não é? A Gabriela falou para dar o recado para vocês que ela também é uma que precisa se jogar, porque ela está em pleno desenvolvimento, e ela falou que o programa da semana retrasada, acho que foi feito sob encomenda para ela falou, e ela queria agradecer, que é a ajuda que esse estudo tem feito para ela se permitir. Sandra, é contigo. Então, Bom, se a Ana está satisfeita com as respostas, nós também estamos satisfeitos com o estudo, que cada dia mais vai nos abrindo os horizontes, nos fazendo entender, para podermos utilizar essas ferramentas a nosso favor e a favor de quem necessita. E é por isso que estamos muito felizes e gratos. E graças a essa gratidão, vamos agradecendo nesse momento a todos aqueles que aqui estão conosco, os nossos mentores, o mentor desse nosso estudo, Mediunidade, Evangelho no Café, o mentor dessa casa virtual, Espaço do Evangelho, que nos dá tanta oportunidade de estudo, de esclarecimento e, consequentemente, de entendimento para a nossa evolução. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que semanalmente se encontra conosco, nos apoiando, ajudando, a Ismael, o anjo guardião do nosso Brasil, a Maria, nossa mãe, que está sempre nos fortalecendo com o seu amor, a Jesus, nosso mestre, que sem eles nossos estudos no caminho, e a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Ti, Pai, pela vida que nos deu, por essa oportunidade de encarnação e principalmente pela oportunidade que nos dá o estudo, e tantos estudos que estamos fazendo, e a oportunidade de vivermos cada dia um dia melhor. Obrigada, Pai, proteja-nos, ampare-nos e permita que possamos estar novamente reunidos na próxima semana. E felizes, com os nossos corações plenos de amor, vamos louvando a todos com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Permita, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser.